Esse vídeo é uma homenagem que a ABAP faz à nossa querida e importantíssima Rosa Clias. Essa homenagem foi feita por duas pessoas que simplesmente fizeram o livro da Rosa, a Lúcia Costa e a Cissa Gorski. Essa live vai ser mediada pelo Eduardo Barra e no final aparece a nossa presidente, a Luciana Schenck, que trabalhou bastante para que isso pudesse acontecer. Vamos dar uma olhada? Olá, pessoal. Eu estou aqui em nome da diretoria da ABAP, da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, para fazer a abertura oficial desse evento, dessa série de lives, uma forma de celebrar os 45 anos da ABAP. Eu quero apresentar, Cissa Gorski e Lúcia Costa, arquitetas paisagistas, autoras, organizadoras dessa belezura aqui, que é o livro da Rosa, Vivência e Paisagens. Mas antes da gente falar sobre o livro, eu queria fazer uma pergunta para a Lúcia e estender depois essa pergunta para a Cissa. Queria saber em que momento e como se deu esse seu encontro com a Rosa. Olá, bom dia, Eduardo. Eu queria, antes de tudo, agradecer à ABAP. Eu conheci a Rosa nos anos 90, no início dos anos 90, quando ela organizou na USP, na FAUSP, o primeiro encontro, assim, um encontro informal de professores de paisagismo no Brasil todo, em escolas de arquitetura. E a partir daí surgiu a ideia do ENEPEA, do primeiro Encontro Nacional de Paisagismo, que nós organizamos no Rio de Janeiro, no ProURB, e ela apoiou. Esse foi meu primeiro encontro com a Rosa, e a partir daí eu passei a me encontrar com ela regularmente em todos os congressos da IFLA, em vários eventos, e sempre tivemos assim, uma relação de muito carinho e amizade nesse período todo. E você, Cissa, como é que foi esse encontro com a Rosa? Olha, meu encontro com a Rosa coincide com o meu encontro com o paisagismo, porque ela foi minha professora de arquitetura paisagística no Mackenzie, no último ano da faculdade. Era realmente uma coisa nova para nós, e ela foi abrindo horizontes realmente para mim, e eu me envolvi de tal maneira que quando chegou o final do ano, quando eu ia me formar, ela me ligou um dia e falou: você gostaria de trabalhar comigo? Eu falei: nossa, será que é possível isso? E lá fui eu, completamente tábula rasa, porque eu não tinha a menor ideia, de arquitetura paisagística. Quer dizer, um ano da disciplina no Mackenzie, apesar dela ser ótima professora, não dava conta de abarcar toda a disciplina. E aí, então, eu comecei a trabalhar no escritório dela, que foi realmente minha formação. Ela tinha uma equipe muito incrível envolvida também, que eram os meus tutores, porque a Rosa estava no auge da preparação do congresso da BAP em Salvador. Então, eu via a Rosa passando para lá e para cá com aquele saltinho dela, mas eu quase não conseguia conversar com ela nesse período, porque ela estava muito envolvida. E depois disso, eu nunca mais pensei em outra coisa. Eu me mergulhei na arquitetura paisagística e acho que a Rosa foi realmente a minha introdutora e uma fonte de aprendizado, de inspiração. E aí ficamos muito próximas, acabamos, depois que eu saí do escritório dela, a gente acabou fazendo várias parcerias. E ela é uma pessoa que troca, é uma pessoa que dialoga, é uma pessoa que delega? Olha, ela é uma pessoa que ouve, mas ela tem uma clareza muito grande daquilo que ela quer. E o que é muito interessante no jeito dela enfrentar o projeto é que, lógico, que ela tem toda uma base de formação de referencial e tudo mais, uma curiosidade sempre de estar entendendo o que está acontecendo e também de valorizar muito o entorno, a paisagem local, mas ela tem uma inteligência intuitiva também, de quando ela pega o lápis para desenhar, a coisa vai saindo e a gente vai junto. Então, foi uma troca muito incrível. No começo, um pouco paralisante para mim, porque ainda tinha muito pouco instrumental, mas aos poucos a gente foi conseguindo realmente trocar e ela acatar sugestões. Então isso ia indo crescendo, numa
uma coisa que ia ficando muito fértil, muito agradável o trabalho. E se deixasse, ela ia indo pela noite adentro. Então, chegava assim, tipo, 8h30 da noite, vamos, Rosa, vamos dar uma paradinha? Nossa, mas está tão bom, vou pôr uma música. Então, por ela, a gente ia pela noite adentro. E você hoje reconhece, assim, isso é uma pergunta para as duas, né? Você reconhece, assim, influência do trabalho da Rosa no seu trabalho e na sua postura profissional? Com certeza. Eu acho que ela é uma guia para mim. Porque muitas vezes eu lembro de situações até de... Ela fala muito de contestar a demanda. Então, de se fazer ouvir pelo cliente e fazer valer suas opiniões em relação a... Olha, você está equivocado, você não é exatamente isso que você precisa de uma outra coisa. E virar o jogo, né? Então, eu acho que toda vez que eu estou em dúvida, eu me lembro disso. Não, tem que fazer a técnica da Rosa de realmente contestar a demanda. Então, acho que são... Não só a questão da metodologia, mas eu acho que uma questão de postura que é muito forte e que é uma das coisas que a gente queria transmitir nesse livro. Eu sempre senti isso, a postura da Rosa assim, muito forte. Né, Lúcia? Você também concorda com isso? Sim, Você... não, sem dúvida. Essa postura da Rosa é uma característica dela e ela fala claramente, ela diz assim, eu nunca aceito um programa de um cliente sem discutir, porque ela diz que, ela sempre fala, o que eu entrego para o cliente é mais do que um papel colorido. Ela entrega uma visão de arquitetura paisagística que certamente o cliente não tem. Agora, ela tem uma outra característica também que sempre foi muito destacada por todos os depoimentos do livro, que é a generosidade no trabalho, o fato de compartilhar conhecimento e dar o crédito a quem coopera com ela. E essa maneira de trabalhar, compartilhando ideias, compartilhando a própria casa, compartilhando a mesa de jantar, parte da Rosa generosa, isso também tem um impacto muito grande, mas na minha vida teve particularmente. Bom, aí você pode emendar, né? E como é que surgiu a ideia do livro? Há muito tempo que nós estamos querendo fazer um livro sobre a Rosa, porque ela é uma grande contadora de casos, e os casos dela são tão vivos, tão vívidos, que a gente acaba reproduzindo, porque a gente acaba vivenciando os casos dela. Bom, mas a gente não vai registrar isso? Então, começamos a pensar, quem será que poderia fazer um livro sobre a Rosa? E um belo dia, aqueles dias que a gente consegue ficar com a cabeça vazia, sem pensar em nada, me ocorreu, eu falei, bom, a Lúcia pode ser a pessoa. E liguei para a Lúcia, aí falei, Lúcia, você toparia fazer... Não, antes eu liguei para a Rosa, falei, Rosa, estou pensando assim. Ai, não, fala com a Lúcia, vai ser ótimo. Quando eu liguei para a Lúcia, ela falou, não, Cícera, eu topo sim, semana que vem já estou em São Paulo. E caiu aqui em São Paulo na semana seguinte, e a coisa começou. Então, isso é uma postura Rosa. Esse imediatismo é Rosa. E aí a ideia do livro, então, que eram contar essas histórias, ela foi evoluindo a partir do momento em que a Rosa contava suas histórias, e nós tivemos uma metodologia de gravar aquelas histórias todas da Rosa. Então, eu ia lá de 15 em 15 dias, na casa da Rosa, e era uma situação muito agradável, muito gostosa. E a Rosa contava suas histórias, abria a casa, mostrava seus documentos, e as histórias vinham ao sabor da memória da Rosa, não tinha uma pauta. Bem que a gente tentou, né, Cissa, ter uma pauta estabelecida, mas pauta da Rosa é a Rosa. Nós tivemos a ideia de chamar outras pessoas para dar os depoimentos, familiares, pessoas com quem ela tinha trabalhado, empresários, vários tipos de pessoas que tiveram contato com ela ao longo dos anos. E esses depoimentos foram importantíssimos, porque eles revelavam muitas coisas que ainda não tinham sido ditas, eles pontuavam questões que a Rosa colocava a partir de um outro ponto de vista. A primeira ideia era escrever um livro sobre ela, mas depois a gente chegou à conclusão que tínhamos que deixar na primeira pessoa, num diálogo que a Rosa estabelecia com seus amigos, seus familiares que iam dar os depoimentos. Então, eram momentos muito ricos para nós, em termos de vivência e de conhecimento. Foi um imenso aprendizado.
Mas ela abria o baú na frente de vocês, ou quando você Assim, chegava lá, o baú já tinha sido selecionado por ela e era isso que vocês... não tinha uma regra, né, Cissa? Parte da documentação da Rosa, parte dos projetos ela doou para a biblioteca da FAUSP, mas ela tinha muita coisa em casa, de fotografias, de documentos pessoais, e muitas vezes o documento abria discussão, que ela escolhia o documento, e a gente começava a conversar a partir daquele documento, ou às vezes ela contava uma história numa determinada semana, e na semana seguinte aí ela apresentava fotografias ou documentos relativos àquilo, então tinha muita flexibilidade. E como era uma história de vivência também, até o álbum de casamento participou ativamente dessa... Isso eu achei fabuloso, fabuloso, fotos de infância, da família, isso... porque, inclusive, na Rosa, eu acho que essa mescla entre a vida pessoal e a profissional, né, é uma coisa muito, muito nítida. Né? Isso foi o que nós quisemos mostrar muito no livro, não é isso, Cissa? A gente quis mostrar bastante que a Rosa tem... uma das características dessa vida extraordinária da Rosa é que ela não separa. Ela vive tudo junto, ela leva as crianças para o trabalho, ela leva os clientes para casa, tudo ela assim. Fica muito amiga dos colaboradores. Muito. Né? Então, acho que são características muito interessantes, porque o que a gente vai percebendo é que ela não tinha essa dimensão do que ela seria. Ela foi sendo. E, de repente, ela até se espanta, fala, mas como que estão me chamando para esse prêmio? Porque realmente ela cresceu de uma tal maneira e ela teve tamanha influência sobre a formação e sobre a reverberação daquilo que ela traz, que realmente ela se surpreendeu. Eu acho importante levantar isso, porque a gente está vivendo uma fase em que tem tanta concorrência, tanto imediatismo, tanto marketing, e a Rosa foi acontecendo, porque ela é verdadeira. E quanto tempo durou esse processo de idas a São Paulo da Lúcia? Durou uns 3 anos, porque o processo do livro é um processo... Foi longo, né, Cissa? Porque nós tinha a ida a São Paulo e a entrevista, mas os bastidores disso tinha a transcrição das entrevistas, como é que a gente conta a história que a Rosa conta, como é que a gente apresenta as histórias da Rosa. Depois tivemos muita pesquisa sobre toda a bibliografia sobre a Rosa, os vídeos, os depoimentos da Rosa, tudo, as imagens. A gente teve também um grupo de pesquisadores do nosso grupo de pesquisa na UFRJ. Então, foi um trabalho bastante longo, até chegarmos no projeto gráfico que representasse a Rosa, né? Que o projeto gráfico do livro é um projeto gráfico muito bom, muito importante, e ele participa do livro. E a Rosa ficou satisfeita com o resultado? Eu vou dar um beijo na Rosa. Se eu não morrer disso... Não vai morrer nada. Hoje vai ser uma... Eu não morro mais, nunca. A Rosa participou disso tudo, né? Ela não estava alheia a isso, essas decisões nós tomávamos com ela. Cissa, eu e ela, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Os rascunhos de capítulo, nós sentávamos juntas, e nós três, e a Rosa pegava a caneta e riscava, e escrevia do lado. Eu não quis dizer exatamente isso, não gostei desse jeito, vou contar de outro jeito. Que maravilha, que beleza, que trabalho incrível esse de vocês. E nessa convivência assim, mais específica para construir o livro, teve alguma descoberta nesse processo? Bom, do ponto de vista da atuação profissional da Rosa, da vida profissional dela, que para mim foi muito importante ver a abrangência do pioneirismo da Rosa em vários campos, que normalmente o que a gente conhece da Rosa ela fundou a BAP, ela tem os projetos, mas ela teve ineditismos, uma contribuição da Rosa na arquitetura paisagística no Brasil, ela é muito maior do que a gente discutia até então. Desde a Rosa ter sido
o primeiro escritório de arquitetura paisagística dirigido por uma mulher no Brasil, até o ponto dela ter, digamos assim, introduzido questões importantíssimas na cidade de São Paulo, a partir da sua atuação na Secretaria Municipal de Planejamento nos anos 80, ela levou a questão da participação de geólogos, ela trouxe a discussão participativa no projeto da paisagem, ela trouxe várias contribuições que foram muito pioneiras, e esse pioneirismo foi muito importante, o depoimento dos entrevistados, que apontaram essas questões. E eu acho que a gente vai se dando conta de como é que ela foi fazendo essa formação. Então, ela foi passar um tempo nos Estados Unidos, mas ela teve esse convite porque ela já tinha revelado a ousadia dela de começar a trabalhar numa escala maior do planejamento da paisagem, mas para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Como ela já tinha filhos e ela estava muito envolvida com o escritório, ela não conseguiria passar tanto tempo fora. Mas os 3 meses que ela passou em 1969, nos Estados Unidos, foram muito decisivos nessa fundamentação dela, essa coisa que ela já tinha com muita clareza, ela fundamentou demais nessa sua viagem. Porque aí ela teve contato com escritórios muito emblemáticos, que eram seminais na Califórnia. Foi a época que estava sendo lançado Design with Nature, do Mark. Então, tudo isso foi sendo assimilado e ela trouxe esse container de informações que ela foi processando aqui. Então, logo que eu entrei no escritório dela para trabalhar, no final da década de 70, o McHarg já era cardápio diário. Então, a gente trabalhava sempre com aqueles layers, ainda no papel vegetal, colorindo tudo e sobrepondo o papel vegetal para entender as camadas. Então, eu acho que a gente começa a entender essa questão da formação. Ao mesmo tempo, quando ela estava na BAP, ela foi trazendo cursos muito importantes que a gente... Mas ela trazia, por exemplo, Luiz Emídio para falar, Chassel, trazia pessoas da geografia, demógrafos, pessoal para falar sobre a questão da poluição. Então, tudo isso ela ia trazendo para ajudar na formação, porque a gente não tinha quase nada de arquitetura paisagística. A Miranda estava começando na FAO também a expandir, a desenvolver esse campo, mas eu acho que esses cursos que ela promovia foram sensacionais. Então, ao mesmo tempo que ela ia se formando, ela ia formando os outros, tinha essa preocupação de passar esse conhecimento. Então, essa é uma das facetas de generosidade dela. Acho que a BAP cumpriu muito esse papel, né, de formar profissionais, de instrumentar profissionais. Né? Voltando um pouco a essa época do Congresso de Salvador, e aqui no livro ela conta sobre essa fundação da BAP, né, que ocorre em 1976, conta sobre esse congresso. É uma maluquice total, né? Você fundar uma instituição no ano, 2 anos depois, já promover um congresso internacional. Isso realmente é de uma ousadia absoluta, né? E ela comenta aqui o momento em que ela e o Chassel, que ela chama de meu par, eu acho fabuloso isso, né? Ela e o Chassel vão comunicar ao presidente do IAB a fundação da ABAP, né? E que o presidente fala, como vocês fundaram uma associação de arquitetos paisagistas sem nos comunicar? E ela responde, mas você acha que se você dissesse que não, a gente ia deixar de fundar? Né? Eu achei essa história muito interessante. E a cara dela, né? José Tabacol está falando que o livro já é obra fundamental sobre paisagismo no Brasil. Olha que maravilha. Queria comentar alguma coisa sobre a BAP e a Rosa, né, no âmbito ainda do pioneirismo dela. A Rosa, ela fundou a BAP e ela foi a sua primeira presidente. E eu gostaria de destacar também o pioneirismo da Rosa nesse sentido no campo internacional, porque isso a gente está falando de 1976. Na maioria dos países demorou muito para a gente ter uma arquiteta paisagista na presidência de uma associação profissional em arquitetura paisagística, né? Normalmente eram os arquitetos paisagistas. Para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, a ASLA, que é a Associação de Arquitetos Paisagistas Americana, foi ter uma mulher como
sua presidente apenas em 1981, nos anos 80. Eu acho que Com tem uma certeza. coisa que eu gostaria de ressaltar em relação a isso. Ela foi homenageada em 2011, ela foi convidada pela Universidade de Harvard para participar de um evento que eram Mulheres da América e Paisagismo Modernista. Então, foi convidada a Cornélia Oberlander, do Canadá, que é uma referência que, digamos que também está ombro a ombro com a Rosa, a Johnson, a americana. Isso foi organizado de tal maneira, tinha um período da manhã em que elas eram apresentadas por alguém, e eu tive a oportunidade de apresentar a Rosa, e aí à tarde elas falavam sobre essa experiência. E uma das questões que foram depois comentadas, depois que a Rosa falou, que foi uma coisa muito emocionante esse depoimento, porque aí a gente realmente percebia o nível de disseminação da obra da Rosa, né, fora do Brasil. E aí alguém então comentou, a Mia Lehrer, que é uma arquiteta paisagista americana, ela comentou, olha, eu fiquei muito impressionada de pensar como a Rosa se apresenta. Sempre com umas roupas coloridas, muito assim, vaidosa, de um jeito descolado. Eu, por exemplo, fui arrumar minha mala para vir aqui para participar desse evento, só tinha terninho preto. Então, a gente tem um código aqui nos Estados Unidos que as mulheres têm que se apresentar de terninho preto. Como então, homens, isso né? diz muito sobre a questão de gênero e como é que a Rosa lida com isso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma hora do livro que eu acho que reforça isso, que ela fala, eu não sou uma mulher paisagista, eu sou uma paisagista. Isso nunca, como diz a Cissa, ela foi fazendo, ela não parou para pensar. Eu tenho um trecho do livro magistral, que é o momento em que ela explica a diferença entre arquitetura e arquitetura paisagística. O que é o solo para o arquiteto paisagista? É de onde vem a alimentação para a vegetação, tanto para coberturas quanto para as árvores. O solo é um elemento vivo. E como é o solo para o arquiteto, para as suas construções? O solo é um fator a ser controlado. É preciso isolar a construção do solo. É exatamente o contrário. Um absorve todas as coisas e o outro bloqueia. Depois, um pouquinho mais para frente, ela fala, e o clima? Para a arquitetura paisagística, o clima, a insolação, a chuva, o vento, são fatores que são absorvidos e que definem a qualidade dos espaços. E para os arquitetos, como eles enfrentam o clima? Eles cobrem a casa, protegem da chuva e do sol. Então, as metodologias para a criação de arquitetura e de arquitetura paisagística são diferentes. Gente, eu acho isso uma aula. Acho que ninguém nunca tinha me falado isso com essa clareza. Agradeço a vocês terem colocado isso aqui no livro. Muito bacana. Mérito da Rosa. Como ela é muito inquieta, ela foi lá na geografia, começou a fazer o mestrado dela na geografia. E ao mesmo tempo, eu lembro logo que eu entrei no escritório que vinham as pessoas mais variadas para ser consultores. Então, fui conhecer a Esther Stiller, que era da área de luminotécnica, tinham pessoas ligadas à questão climática, ambiental, como proteger da insolação e tudo mais, tinha demógrafos para falar. Então, a equipe multidisciplinar era tão variada que isso também foi abrindo um pouco a minha cabeça em relação a todas as interfaces que a arquitetura paisagística tem. Eu tive a oportunidade de trabalhar com Luiz Emídio, numa dessas obras com ela, em Campos de Jordão. Então, a gente foi fazer uma incursão para poder conhecer melhor a vegetação local, do trabalho onde a gente estava fazendo. E ela tinha também colaboradores muito interessantes que tinham domínio, por exemplo, a Madalena Ré, que sempre foi uma colaboradora do escritório, eu aprendi muito também com ela, porque ela já era uma conhecedora da vegetação, tanto que quando a gente fazia viagens pela BAP, que durante muito tempo a BAP promoveu viagens dessas incursões para a gente visitar vários tipos de vegetação, Pantanal, por exemplo. Então, a Madalena também já ia à frente apresentando tudo para nós. Então, essa multiplicidade de profissionais é fundamental para o trabalho se aprofundar. Essa é uma visão muito importante da Rosa, né, que você destacou no livro e a Cissa ampliou,
porque para Rosa, a intervenção paisagística, ela nunca era uma coisa só ali naquele local localizada, ela era uma ação estruturante sobre o território, sobre aquela área, independente da escala. Então, por esse motivo, ela sempre ampliava essa participação no trabalho de diversos profissionais. E outro pioneirismo da Rosa foi introduzir a questão dos geógrafos climáticos no campo da arquitetura paisagística. Eu queria, já que a Cissa falou que aquele trechinho que eu li é mérito da Rosa, eu quero destacar um mérito que certamente é de vocês, que é uma coisa que eu acho que é um fator muito importante no livro, são essas pequenas biografias de todas as pessoas que são citadas, o que torna o livro também uma obra de referência, né? Dá mais sustância, né, ao A Lúcia conteúdo. coordenou uma equipe toda para montar isso aí, deu muito trabalho, né, Lúcia? Mas é interessante contar por que isso surgiu. Isso surgiu porque partes do livro, a Cissa sabe, né, Cissa? Eu levava para os meus alunos, para eles opinarem. A gente discutia muito com os alunos isso. E esse pedaço? Porque para quem que a gente escreve, afinal, né, Eduardo? A gente escreve principalmente para que... Muitas dessas histórias a gente até conhece, mas quem está chegando não conhece. Então, eles ficavam assim, mas quem é essa pessoa? Quem é o fulano? Aí a gente pensou assim, gente, como é que pode? E também, por outro lado, depois, Cici, eu achamos que seria muito importante mostrar o grau de amplitude. A Ana Rosa se relaciona com políticos, com governadores, com chefes de Estado, com formuladores de políticas públicas, com urbanistas, com fornecedores de plantas, com tanta gente que ela se relaciona. Então, a gente quis dar uma ideia desse mosaico do universo da Rosa, que é uma outra riqueza muito importante da sua vida extraordinária, né? E aí, seu Walter, tudo bom? Seu Walter Dering foi dono da Bom Jardim, um dos pioneiros executores de jardins em São Paulo. Olá, pessoal, estou aqui com o Vladimir e com a Célia, são arquitetos paisagistas, um casal fantástico. Eu dei aula com o Vladimir, com a Célia, então, uma pessoa que aprendi muito. Oi, Luciano, tudo bom? Estou te vendo de longe já faz tempo. Bom te ver! Luciano Fiaschi sempre foi uma pessoa generosa, bacana, que eu admiro demais como profissional e como pessoa. Tudo bom? Rafael Birman é um grande empresário, um grande incorporador, desenvolveu muitos prédios emblemáticos, principalmente em edifícios de escritórios de alto padrão. É um grande amigo da Rosa e deu depoimentos também para o livro. Estou aqui com a Madalena Ré, uma pessoa que eu aprendi muito. Madalena Ré foi colaboradora da Rosa e sócia da CRAF, uma empresa de estudos ambientais formada por Clias, Ré, Abud e Fiaschi. Eu vou citar mais um trechinho aqui, vocês me permitem. A intervenção paisagística não é temática. O tema não é a rodoviária, o aeroporto, a escola, o parque. O tema é a paisagem. É a paisagem que inclui a arquitetura, a cidade. Isso é uma citaçãozinha muito bacana e acho que devia ter camisetas assim com esse trechinho, entendeu? Eu acho que isso demonstra como ela nunca chegava com uma pré-concepção. Então, tem aquela coisa do inventário, de conhecer profundamente o lugar, que vai sugerindo para a gente o que fazer. Não tem modelito. Não que a gente tenha que se despir das referências. As referências trazem metodologia, elas trazem uma maneira de atuar, mas as sugestões vêm do problema, elas vêm da questão a ser enfrentada. E quando a gente fala do Parque da Juventude, ela conta como é que a coisa foi acontecendo. De repente, ela se depara com uma ruína que estava lá para ser demolida. Ela falou, mas como demolir isso? Se a gente demole essa ruína, a gente acaba com as tipuanas que tem aqui. E a gente deixa de contar uma história. Então, esses são confrontos que se oferecem na vida de um profissional e que não são desprezíveis, muito pelo contrário. A gente tem que lidar com esse embate. É verdade. E eu acho que essa frase da Rosa, ela destaca uma característica muito importante do projeto paisagístico, que é o seu ponto de partida.
O projeto de paisagístico para a Rosa, em qualquer escala, é a paisagem. E, na verdade, para todos nós que trabalhamos com o projeto paisagístico, que é o que vai diferenciar o nosso enfrentamento do problema. Então, a gente pode ter, por exemplo, um parque público desenhado por outras equipes, liderados por outras equipes de outras formações profissionais. Mas quando o parque público é liderado, digamos, por um arquiteto paisagista, o ponto de partida, ele tem outras conexões. Olha só, estamos nos aproximando do final do nosso encontro, mas eu queria ainda fazer uma última pergunta sobre um processo triste que vem acontecendo, que é uma tentativa, até bem sucedida, de apagamento da passagem da Rosa por São Paulo. Recentemente se deu lá no Anhangabaú, né, através da destruição de um projeto que dava certo para a implantação de uma coisa, a meu ver, na minha opinião, bastante duvidosa. Um pouco antes foi a Avenida Paulista, projeto premiado, projeto elogiado, né, que também teve boa parte da sua força apagada por um cimentado lá inócuo. E eu gostaria de ouvir vocês a respeito disso. Olha, eu acho muito triste isso. A gente participou de vários eventos na Câmara Municipal de São Paulo, representando a BAP, discutindo essa questão. A gente ouviu a opinião de muitas pessoas envolvidas com a revitalização do centro de São Paulo. Esse projeto realmente é muito controverso. E a primeira questão a ser ressaltada é como um projeto que foi fruto de um concurso internacional e levado a cabo, que é a coisa mais difícil a gente ter no Brasil, um concurso que é levado a cabo, quer dizer, a coisa foi construída. A cidade muda, a cidade tem uma dinâmica, mas a gente não pode fazer esse apagamento, nós temos que fazer as adequações. Poderia ter sido feito até um concurso para fazer essas adequações, mas nunca eliminar do tecido urbano essa marca. E, no fim, o que eu acho que tem sido o clamor mais constante, que é impressionante, são os skatistas que frequentavam essa área. Eles fizeram um livro sobre o Anhangabaú, eles estão fazendo um vídeo sobre isso, quer dizer, eles estão mostrando como fisicamente eles foram banidos de um trecho da cidade que eles frequentavam, que representava eles. Então, essa é uma voz que tem se manifestado, muito importante. Mas eu acho uma tristeza a gente ter passado por esse capítulo. E eu acho que isso tem que servir de lição para nós sermos um pouco mais, nos manifestarmos com mais veemência e com mais capacidade de atuação para isso não acontecer. Porque eu acho que o CAU e o IAB poderiam ter sido mais presentes, eu acho que realmente faltou uma força maior para impedir esse tipo de coisa. Porque não sou a favor do congelamento, do engessamento, mas de uma adequação e de um respeito por uma obra. Eu concordo com o que a Cissa falou e acho que muito desse processo, muitas vezes, vem do desconhecimento do poder público, do reconhecimento do poder público pelas ações passadas. Isso é comum em várias cidades brasileiras. Os poderes públicos que chegam querem deixar sua marca e, nesse sentido, alteram espaços emblemáticos, espaços importantíssimos na cidade. A falta de reconhecimento da cidade de São Paulo, de ter 2 espaços com assinatura da Rosa Cleace, um deles com Jorge, inclusive, com Jorge Wilhelmson, são profissionais importantíssimos na história da cidade de São Paulo. Como é que você tem um patrimônio assinado por esses 2 titãs, cada um na sua área, e você abre mão desse patrimônio por uma marca estrangeira? Muito bem, concordo completamente. Esse fato do Anhangabaú me chocou muito, assim como já havia me chocado a Paulista. Na época eu estava na presidência da BAP, eu tinha acabado de ser presidente. Tenho que dizer que eu fiquei assim, muito emocionado quando eu visitei o novo prédio do Instituto Moreira Salles, que eu vi naquela área coletiva ali, uma homenagem àquele desenho de piso da Rosa. Aquilo me emocionou bastante. Ou seja, tem alguém prestando atenção nessas coisas, né?
Bom, a gente vai ter que encerrar. Antes, vou passar para a nossa presidenta, Luciana Schenck. A gente só tem que agradecer essa oportunidade delícia de estar aqui. Cissa Gorski é arquiteto urbanista pelo Mackenzie e é especialista em arquitetura paisagística pela FUPAM. Foi professora de paisagismo de controle ambiental lá na PUC de Campinas, aliás, deu aula comigo, foi presidente da ABAP, uma pessoa que dedicou sua vida à arquitetura paisagística. Tudo bem? E aí, bom te ver. Como é que está se sentindo aqui como coordenadora desse livro? Muito feliz. Eu acho que todo mundo tem que conhecer as histórias da Rosa. Claro, é fundamental. Muito bom. Lúcia, responsável por essa coisa maravilhosa. Imagina. E aí, como é que você está se sentindo? Tô feliz da vida. A Lúcia Costa é arquiteta pela Universidade de Santa Úrsula, é doutora em paisagismo pela University College London, é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-coordenadora do mestrado profissional em arquitetura paisagística. E é um expoente na área acadêmica e profissional do Rio de Janeiro. Fala alô para o nosso pessoal do canal Criando Paisagem. Alô, pessoal! Bem, pessoal, vocês viram que beleza de mulher é a Rosa. Aliás, eu fiz um vídeo aqui dizendo o que eu aprendi com a Rosa Clias. Então, se você gostou do conteúdo, vai lá no canal da ABAP e veja as outras lives, inclusive essa live na sua totalidade, porque eu dei uma editada para dar uma condensada. E nesse canal você vai encontrar também Luciano Fiaschi falando de Roberto Coelho Cardoso, grande e pouco conhecido arquiteto paisagista. Tem também o Sidney Linhares falando sobre o trabalho que ele desenvolveu com Fernando Chassel, além de outras lives super interessantes. Bem, se você trabalha com paisagismo, ABAP-se. Vá lá no site da associação e se inscreva, ou como membro ou como associado. Isso é muito importante para a gente ganhar força e ajudar aí nas nossas reivindicações. Te aguardo lá. E eu vou me despedindo, deixando aquele carinhoso abraço para todos vocês.